Abril de 2025. Era uma sexta-feira por volta de 11 horas da manhã. Eu me lembro de ter entrado na sala do coronel para pegar uma simples assinatura. E eu saí de lá decidido a pedir demissão do exército. Depois de 11 anos servindo à instituição, chegando ao posto de capitão, ganhando 5 dígitos por mês garantidos pelo resto da minha vida, eu pedi para ir embora. Todos à minha volta acharam que eu tinha enlouquecido, minha família, os meus colegas, o próprio exército, eu mesmo achei que eu tinha enlouquecido. Ninguém entende porque aqui no Brasil a gente é doutrinado a achar que concurso público é sinônimo de vida resolvida, de felicidade. Não é, e eu vou te mostrar o porquê. Nesse vídeo aqui eu separei 5 razões reais que me fizeram sair e que existem em qualquer trabalho, não só no exército. E pelo menos 2 delas você está vivendo hoje sem perceber. A minha primeira razão de demissão, eu diria que é a submissão injetada. Eu diria que essa é a mais perigosa porque você não percebe quando acontece. Em termos práticos, é sobre como o sistema faz você obedecer a ponto de você abandonar a sua própria identidade. Eu entrei no exército aos 10 anos de idade através de um colégio militar. Eu não sei se você já conhece, provavelmente tem aí na sua cidade, se você mora em uma capital. Eu fiz concurso para entrar nesse colégio, porque eu não sou filho de militar e eu lembro que na época eram 3.000 crianças para 50 vagas. Eu fui o 36º colocado. Eu lembro da minha mãe que trabalhou como empregada doméstica na minha infância, que ela gastou todas as economias dela para que eu conseguisse estudar. Depois disso, aos 19 anos, eu fui fazer um concurso também da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que é conhecida como SpaceX. Nesse eram 20.000 candidatos para 500 vagas e depois eu fui para a Academia Militar das Agulhas Negras, também conhecida como a AMAN, que é a maior academia militar da América Latina. Lá, o objetivo era ser oficial de exército, sair formado. Para isso, você precisa ficar 5 anos morando em internato, isolado da família, dos seus amigos, perde a sua juventude em prol de um ideal que é se tornar oficial. Uma pressão intelectual absurda, uma concorrência absurda também, pressão por performance física gigante, treinamento de guerra praticamente diário. Lá dentro dessa formação na academia, tem algumas frases que são muito comuns, dita por instrutores, que é: aqui é onde o filho chora e a mãe não vê, ou somente o trauma coletivo gera união. Depois de 5 anos lá dentro, você sai de lá, claro, acreditando em alguma coisa, né? Em uma missão, em um dever, na pátria, acreditando que você, como oficial, está de fato lutando por um Brasil maior. Depois de 5 anos lá dentro, o sim senhor que você aprende a falar para as autoridades não é mais resposta, ele se torna um reflexo. Você não decide dizer, o corpo diz por você. Agora sua mente talvez se pergunte o que essa história tem a ver com você. Eu quero dizer que a submissão não é exclusiva do exército. Você tem provavelmente um chefe que marca a reunião às 18 horas, uma reunião que poderia ser um e-mail, ou de repente tem aquele relatório que você faz e ninguém vê e só serve para burocracia, e, enfim, isso te controla. Tem aquela meta arbitrária que muda a cada trimestre, que não tem lógica nenhuma, e você vai sendo injetado em submissão. Você obedece, reclama em silêncio e no dia seguinte você obedece de novo. E sabe o que é pior? A resposta que sai da sua boca é um tá bom, ou um pode deixar, um sim senhor, depende de onde você trabalha. E isso sai antes de você pensar. O corpo ele responde de uma maneira automática. No meu caso foram 11 anos de treinamento militar. No seu caso podem ser 5, 10, 15 anos de empresa que vai fazendo esse tipo de doutrinação. O reflexo disso é uma obediência que se instala em você devagar, e quando você percebe, você já se esqueceu que você poderia discordar, e agora provavelmente você pense aí, mas é assim mesmo, o trabalho é assim que funciona, é hierarquia, eu sei disso. Eu pensava da mesma forma que você. Todo dia eu ia lá e trabalhava, mas na verdade eu hoje entendo que eu estava morrendo por dentro.
A pergunta não é se existe hierarquia. A pergunta é: quanto de você morre a cada vez que você obedece algo que não faz sentido para você? Entende? Da próxima vez que uma ordem não tiver coerência para você, coerência interior, antes de responder tá bom, conte 3 segundos na sua cabeça, analise se aquela ordem te machuca ou não interiormente. Porque a submissão injetada, ela não cobra de uma vez, ela cobra você aos poucos. Um sim senhor de cada vez, um tá bom de cada vez, até que um dia você olha no espelho e não reconhece mais quem está te olhando de volta. Entende? Mas a submissão injetada é só a primeira camada. O sistema tem ferramentas muito mais sofisticadas para te manter. E essa segunda que eu vou te apresentar, ela é pior porque você escolhe voluntariamente, porque você quer. Minha segunda razão de demissão é o problema mais antigo do Exército, um dos mais antigos com certeza. Na verdade, eu diria que é o mais antigo de qualquer empresa. Já tem meio século que esse problema recebeu um nome bem específico, qual? Banalidade do mal. Foi em 1961, em Jerusalém, dentro de um tribunal, que uma filósofa alemã foi ao júri esperando encontrar um monstro, um nazista. O homem no banco de réus foi responsável pela logística do Holocausto. Milhões de judeus mortos na mão daquele homem. Ela esperava, a filósofa, encontrar ali um psicopata, mas o que encontrou, na verdade, foi um burocrata. Um homem comum, educado, bem informado, inteligente, que estava ali simplesmente trabalhando, sabe? Cumprindo ordens sem questionar, mesmo que essas ordens matassem milhões pela etnia. Ele simplesmente executava sem refletir, sem pensar, sem questionar. O nome dessa filósofa é Hannah Arendt. Ela chamou isso de banalidade do mal. Mas o que é isso, banalidade do mal? É a capacidade que o sistema tem de transformar pessoas comuns em executores de ordens absurdas, não por maldade, mas por ausência de pensamento. Imagine você ser um oficial de carreira do Exército Brasileiro, medalhado, viagens internacionais em nome da instituição, formado entre os 10 primeiros colocados da sua turma lá na AMAN, com especialização em administração pública, já tendo servido em diversas regiões do Brasil, Nordeste, Amazônia, nomeado instrutor da AMAN, o local onde você se formou, basicamente o tipo de oficial que qualquer chefe, qualquer comando gostaria de ter. Você entregou tudo, seu corpo, sua mente, os anos da sua juventude, por isso você inclusive foi selecionado para servir na AMAN, um local de prestígio. Na sua primeira semana, quando você chega lá, na sua antiga escola, você recebe a missão de resolver uma pendência. Um processo com valor de R$1.200.000 em pagamentos indevidos, irregularidade da própria AMAN. Problema este que esperou você chegar de férias para você resolver. Nesse cenário, você vai ao gabinete do coronel, pegar uma rápida assinatura, o relógio já marca ali 11 horas da manhã e de repente você recebe a seguinte ordem. Ô, tenente, os meus fios do setor tal, que não é a sua área de trabalho, estão quebrados. Quero que você os conserte e pinte. O prazo para você finalizar essa missão é hoje, às 17 horas. Um detalhe, o expediente do quartel acabaria ao meio-dia e são 11 horas da manhã. E pintar meio fio não faz parte da sua função. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Minha resposta na ocasião foi, adivinha, você já sabe, um sim senhor, bem educado, como eu fui treinado para fazer. Mas sabe o que mais me destruiu nessa situação? Não foi a ordem, foi o sorriso que eu dei para o coronel. Eu sorri. Por quê? Porque eu já tinha esquecido como era não sorrir e obedecer. Eu saí da sala, eu lembro que eu peguei meu celular, minhas mãos tremendo, vontade de mandá-lo para aquele lugar, liguei para minha esposa e falei, amor, não dá mais, vou pedir demissão. Você não odeia trabalhar.
você odeia trabalhar sem sentido. No seu caso, isso talvez aconteça quando você passa semanas trabalhando em algo importante e na reunião a única coisa que o chefe comenta é: a fonte do slide 17 está errada. Seu trabalho vira meio que invisível, sabe? Ou de repente é quando uma decisão claramente errônea tomada pela chefia, todo mundo na sala sabe disso e mesmo assim ninguém fala nada. Ou de repente quando o silêncio vira uma espécie de protocolo da empresa, ou até mesmo quando você pergunta o porquê em um ambiente onde tem várias pessoas na sua empresa e o ambiente ele fica desconfortável, como se pensar fosse uma indisciplina e o seu pensar se torna uma ameaça, entende? Quantas vezes na última semana você ficou quieto sabendo que deveria ter falado? Eu acho que se o número for maior do que 3 vezes, o problema não é coragem, é hábito. E hábito se muda quando a gente o mede antes, entende? Bom, até agora a gente já falou sobre a submissão injetada que nos faz obedecer, sobre a banalidade do mal que nos faz parar de sentir, mas nenhuma dessas duas questões nos aprisiona de verdade. O que prende eu considero que é a terceira razão da minha demissão. Aliás, essa é a mais difícil de admitir, porque você vai perceber que ninguém te obrigou a ficar nesse trabalho, você se obrigou. E o nome disso é Síndrome de Estocolmo Corporativo. Você reclama do seu trabalho todos os dias, mas morre de medo de quem você seria sem ele. Eu ia pedir demissão, beleza, você já entendeu isso. Mas eu não sabia, sabe o quê? Quem eu era sem a farda, entende? Quem é você sem o seu cargo, o seu salário, o seu status, o seu prestígio? Eu não conseguia responder essa pergunta. E quando você não consegue responder essa pergunta, você cai em uma espécie de crise. O sistema ele vira quem você é, e isso tem nome: Síndrome de Estocolmo Corporativo. Você se apega, você ama o seu agressor. A consequência de eu não ter identidade sem farda foi eu parar de dormir, acordar 3 da manhã olhando pro teto, olho arregalado. Foi o estômago embrulhando antes do café, eu não tinha nem saído de casa ainda. A mandíbula travada, porque, não sei, era o meu corpo dizendo o que eu não conseguia dizer, o que minha boca não conseguia dizer. Os médicos dão nome para cada um desses sintomas. Para mim era uma coisa só: desalinhamento. Eu estava perdido. Minha mãe, eu lembro que ela veio até minha cidade para me visitar, ver como eu estava. Nós saímos para tomar café da manhã juntos. Eu simplesmente desabei. Já tinha anos que eu não chorava, que uma lágrima saía dos meus olhos, mas naquele dia elas vieram como um tsunami, não consegui segurar. Eu tive finalmente coragem de assumir para a mulher que bancou os meus estudos que eu não estava feliz. Precisava deixar de ser o filho que ela tinha tanto orgulho. Graças a Deus ela respondeu que, antes de eu ser oficial, de eu ser capitão, ela respondeu que eu era filho dela. Mesmo assim, minha demissão ela não ocorreu do dia para a noite. Eu pensava em pedir demissão na segunda. Na terça, eu mesmo já tinha me convencido de que era um exagero. Enfim. E na quarta começava tudo de novo e meu pensamento em looping, sai, não sai, sai, não sai, sai, não sai. Eu não queria mais pintar meio fio ou qualquer espécie de ordem absurda, mas também não queria mais servir. Não queria mais servir o exército brasileiro, na verdade eu não queria mais servir os homens no comando do exército brasileiro. E quem é militar sabe do que eu tô falando. E essa é a síndrome de Estocolmo em ação. É você não conseguir desapegar de algo que te faz mal. Pense assim, se você reclama no trabalho todo dia, diz que aquilo não faz sentido pra você, mas quando alguém sugere que você saia, você responde na hora: mas onde que eu vou conseguir um emprego com um salário tão bom? Se você, de repente, chega no domingo, passa o domingo inteiro com aquela ansiedade pensando na segunda-feira, pega o notebook, seu notebook de noite ali para trabalhar em alguma coisa, adiantar alguma coisa, e se pega dizendo: ah, no fundo meu trabalho é maravilhoso, não é tão ruim assim. Se você, ou pensa que
quer mudar de vida, fala que vai mudar, vê vídeos de empreendedorismo, propósito, mas no fim das contas você pensa, depois eu vejo isso. Isso são sinais de que você já está querendo, você ama o seu agressor, mas quer sair. E chega uma hora que a ficha cai. E quando cai, você vê algo que preferiria não ter visto. O sistema que te segurou a vida inteira esconde uma mentira bem no centro. Eu chamo isso de mito da meritocracia. Esse é o quarto motivo da minha demissão que a gente vai falar agora. All right? So the meritocracy exists to find people with trauma, and because it exists, it's traumatizing the world. Esse homem é o professor Jung, quem é formado em Yale, nos Estados Unidos, uma das melhores faculdades do mundo. E ele afirma que a meritocracia é uma farsa. This system, the meritocracy, the way it's set up, it creates trauma. Funciona assim. Desde cedo, algumas crianças aprendem que amor, atenção, reconhecimento não são incondicionais. Elas vêm depois do desempenho, depois que ela tira as melhores notas, ganha a competição, se destaca na sala de aula e na vida. E só então vem o elogio. Com o tempo, a criança ela vai aprendendo uma lição perigosa. Qual? Seu valor depende da sua performance. E isso cria um tipo muito específico de pessoa. Alguém que vive em modo competição, alerta, alguém que não sabe descansar de maneira nenhuma, alguém que precisa provar todos os dias que merece existir. Segundo o professor Jung, esse é o combustível invisível da meritocracia, porque um sistema assim não procura apenas talento, ele procura pessoas movidas por uma ferida, pessoas que vão estudar mais horas, que vão trabalhar até mais tarde, que vão aceitar mais pressão, competir mais agressivamente, entende? Não porque amam o que fazem, mas porque têm medo de parar. Eu era esse tipo de criança, talvez seja esse tipo de adulto, mas a minha mãe, ela, como eu disse aqui, ela gastou tudo que ela tinha para eu entrar no exército. Eu não podia falhar, não por ambição, mas porque falhar significaria desperdiçar o sacrifício dela. Hoje eu percebo que nesse jogo, alguns poucos até podem vencer, fazem ali uma faculdade pública, se formam entre os melhores de suas turmas, conseguem empregos de 5, 6 dígitos, mas mesmo assim, quando vencem, o jogo não termina. Por quê? Porque muitos desses vencedores não têm sobrenome, não têm família influente, não tem aquele networking herdado, aquele telefone que resolve todos os problemas. Então, para essas pessoas continuarem no jogo, elas precisam correr ainda mais rápido, mais desesperados, trabalhar mais horas, entregar mais resultado, não podem parar, têm que aceitar mais pressão. Enquanto outros que já nasceram no berço de ouro jogam a mesma corrida, mas com metade do esforço. E é aqui que o mito ele aparece, porque quando alguém chega lá em cima, a história que contamos é simples. Ele venceu porque mereceu, mas o professor Jung, ele faz uma pergunta incômoda. Será que essas pessoas venceram porque eram de fato melhores ou porque foram as que mais suportaram um sistema que exige mais dos que têm menos? Porque se for isso, então o que chamamos de meritocracia é só trauma disfarçado de mérito. No exército, tem muito coronel com números impecáveis que não conquistam o posto de general porque não bajularam o suficiente, não tinham a cor de pele o suficiente, não tinham a cor do olho o suficiente, não tinham um pai ex-general. No seu trabalho não é diferente. Você entrega resultado, bate meta, resolve problema e vê muitas das vezes alguém subir porque é amigo do chefe. Você trabalha até tarde, responde e-mail no domingo e a promoção vai para quem sabe se vender na reunião. Você aceita a pressão, até humilhação, sobrecarga e ainda acredita que um dia vão te reconhecer. Mas essa é a mentira no centro do sistema. A mesma mentira que mantém milhões de pessoas presas em carreiras
que odeiam, trabalhando cada vez mais, competindo cada vez mais, acreditando que se sofrerem o suficiente, um dia vão merecer vencer. Mas quem vence é quem tem o berço certo. Eu vi tudo isso. A submissão, a banalidade do mal, como a gente já comentou aqui antes, a síndrome de Estocolmo em ação, isso tudo vai gerando uma bola. E essa meritocracia da mentira, esse mito, eu vi tudo isso. E ainda assim, percebendo essa lógica, quase que eu fiquei no exército. Sabe, o que realmente me levou pra fora, que me fez ter coragem de sair, nem coragem, não foi raiva, não foi nada disso. Foi perceber que o sistema que eu estava servindo, na verdade, estava ficando obsoleto, ultrapassado. E se eu continuasse nesse barco, eu ia me tornar obsoleto em um mundo que está mudando muito. E se você está vivendo, você está vendo isso, a gente vai falar um pouco mais disso agora. Meu quinto motivo de demissão, eu chamo de o risco da obsolência. Hoje eu acredito que a maioria das pessoas desperdiça a vida, justamente na era que permite a melhor vida de toda a história da humanidade. E eu era uma dessas pessoas jogando a minha vida no ralo dentro do exército, por quê? Por que eu vou passar 25 anos a mais pedindo autorização para tirar férias? Me explica. Por que eu vou continuar acordando cedo para cumprir ordens que nem mesmo quem deu acredita? Por que eu vou aceitar que o auge da minha vida seja esperar a sexta-feira chegar? Por que eu vou continuar batendo continência para pessoas que não merecem um pingo de respeito? Não faz sentido. Principalmente no mundo de hoje. A maioria ainda não percebeu, não entendeu que o mercado de trabalho mudou completamente. No último século, eu diria que o jogo era simples, que era o quê? Você estudava, ia lá, arrumava um emprego estável, depois ficava ali até se aposentar, pegar seus benefícios, mas hoje o mundo é diferente. E a internet, principalmente junto com a inteligência artificial, quebrou essa lógica. E a maioria ainda não percebeu que não tem aposentadoria para todo mundo. Hoje o profissional mais valorizado do mercado não é o mais obediente, é quem pensa por conta própria, entende? É aquele que tem voz, que tem posicionamento, que constrói algo com o próprio nome, demonstra expertise, entende? Mesmo assim, a maioria da população ainda continua vivendo como se estivesse em 1950, no mesmo prédio, com o mesmo emprego, sentado na mesma cadeira, cumprindo o mesmo ritual diário, entende? Como se a tecnologia não existisse, não tivesse inovado, entende? Como se a única forma de trabalhar fosse a que nos ensinaram, entende? E quanto mais tempo as pessoas passam ali dentro daquela roda de hamster, mais difícil fica imaginar como seria qualquer outra vida. Entende? Se tem uma outra vida possível, porque o sistema não prende você com correntes. Ele prende você com medo. Entende? Medo de perder a carteira assinada com benefícios, no meu caso era a estabilidade. Medo de decepcionar quem acredita em você ou precisa de você. Medo de descobrir que existe vida fora do uniforme, da farda. Mas existe. Entende? E para abraçar essas oportunidades, o primeiro passo não é pedir demissão, sair, enfim, loucamente, não é criar um negócio do nada também, não é nem ter coragem. Sabe o que é o primeiro passo? O primeiro passo é responder uma pergunta com honestidade. Qual pergunta? Se eu pudesse começar do zero amanhã, sem cargo, sem salário, sem status, o que eu faria? Se você não consegue responder essa pergunta, tudo bem, eu também não conseguia. Mas ter essa pergunta ali rondando a cabeça é importante, porque essa pergunta te tira da paralisia por medo. Tem muita oportunidade. E quando você começa a enxergar isso, o questionamento ele muda, entende? Não é mais, será que eu devo sair? Será que eu devo pedir demissão amanhã? Não. A pergunta, ela vira outra, entende? Como é que é uma pergunta melhor nesse cenário? Quanto da minha vida eu estou disposto a desperdiçar para manter isso? A minha resposta foi zero, obviamente. Eu prefiro abraçar outras oportunidades. Hoje, eu trabalho com a minha mente, não com o meu tempo. Já diziam os livros lá, Pai Rico, Pai Pobre. Mas hoje está muito mais fácil para qualquer pessoa tentar, entende? Para as pessoas que quer trabalhar com quem você quer servir, isso não tem preço,
Entende? E eu não faço isso porque eu sou especial, trabalho com quem eu gosto, enfim, sirvo as pessoas com quem eu gosto. Eu faço isso porque hoje é possível. E é possível para mim e para você também, se você estiver insatisfeito no seu trabalho. Guarde essas palavras. Você não odeia trabalhar. Você odeia trabalhar sem sentido. Entende? Eu demorei para entender isso. Esse vídeo aqui, ele é em parte um desabafo da minha parte, sem dúvidas, mas ele também é um alerta para você. Esse canal aqui eu tô começando agora, do zero, mas ele tem uma missão que é o quê? Dar nome ao que você sente, que era o que eu senti por muito tempo. Para mostrar que esse sistema que te segura não é tão sólido quanto ele parece. Que existe vida fora dele. Existe liberdade, autonomia, uma vida melhor, mais saudável. Não vou te dizer agora o que você deve fazer. Você é inteligente demais para precisar disso. Eu vou te dar sim uma linguagem. Por quê? Porque na próxima vez que você olhar no espelho, você precisa conseguir responder quem é você, sem salário, sem prestígio, sem status. Entende? Essa é a missão. Bom, meu nome é Guto Cidreira e essa é a minha visão de mundo.